Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 58 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, um texto já é muito conhecido de todos nós. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Isaías 58 diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e tu não viste? Porque nós nos humilhamos e tu não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia a pessoa se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto e abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o desejo dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Aleluia. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu tens nos abençoado nesta noite de uma maneira muito especial. E nós te somos gratos por tudo que já ocorreu e tem acontecido aqui. Dispomos os nossos corações diante de Ti para recebermos a Tua palavra, sermos ministrados pelo Teu Espírito e possamos continuar a viver e exercer uma espiritualidade que de fato seja viva e encarnada. Em nome de Jesus. Amém. Me pediram um tema para a mensagem de hoje e eu escolhi falar sobre caminhos para uma espiritualidade viva. Quando eu digo que vou falar sobre caminhos para uma espiritualidade viva, obviamente que pressupõe outros tipos de espiritualidade. E esse outro tipo de espiritualidade que eu estou falando, eu estou me propondo a falar de um modelo de espiritualidade que difere de outros tipos de espiritualidade. E quais são esses outros tipos? Uma espiritualidade desencarnada, distanciada da realidade, que não tem os pés no chão, que não está calcada na realidade palpável e que muitas vezes é dura mesmo, dura de encarar, dura de enfrentar. Eu me lembro, por exemplo, que em 1986 eu trabalhava na área de seguros de um banco aqui em Fortaleza. E visitando um cliente nosso, eu acabei descobrindo naquele dia que ele tinha um parentesco com uma pessoa da nossa igreja, da Bethesda sede. E aí conversa vai, conversa vem, eu lá pelas tantas me vi literalmente evangelizando esse cliente, fugindo da minha função profissional literalmente e já falando de Jesus para aquele cliente que acabou se tornando um grande amigo. Num determinado momento, uma funcionária dele entrou no escritório onde a gente estava e percebeu a nossa conversa. E eu, já animado que o auditório estava aumentando, né? Porque todo pregador gosta de ver auditório começa a encher, né? O pessoal está chegando gente, opa, até Jesus gostou mesmo disso, né? E a multidão também, tanto que não foram embora, ficaram. De repente ela me sai com a seguinte pergunta: você é pastor? Eu falei assim, não, ainda não, estou no caminho.
Ele disse, mas você é crente, né? Eu digo, sou. Pois eu odeio crente. E já foi assim na lata, de uma vez. Aí eu que pensava que o auditório estava aumentando, podia estar diminuindo, né? Eu falei, mas por quê? O que é que você tem contra crente? Ela falou assim, olha, que desde que a minha mãe passou para essa tal lei dos crentes, que lá em casa a gente vive no inferno. Interessante, essa expressão lei dos crentes, ela era muito comum até alguns anos atrás. Hoje eu não tenho escutado muito falar sobre isso, né? O uso dessa expressão, mas era muito comum. Lei dos crentes. Desde que minha mãe passou por essa lei dos crentes, lá em casa virou um verdadeiro inferno. Ela quer converter todo mundo, diz que todo mundo vai para o inferno se não aceitar Jesus, se não for para a igreja dela, e aí virou um inferno. O que antes era uma paz, agora virou um transtorno total. E aí lá vai eu ter que explicar para ela que tipo de espiritualidade é que a mãe dela estava vivendo. E é lamentável dizer para vocês, e vocês sabem muito bem disso, na verdade, que essa experiência que eu tive, ela não é incomum. Pior de tudo é que ela não é incomum, ela não aconteceu apenas comigo, ela continua acontecendo dia após dia, no nosso local de trabalho, na universidade, no colégio, na rua, onde quer que esteja, a gente encontra gente assim, que de alguma forma e continua sendo traumatizada por um discurso de uma espiritualidade legalista, fundamentalista e desencarnada. Literalmente desencarnada, é uma espiritualidade indiferente, para não chamar de uma espiritualidade morta, no sentido de que ela acaba não produzindo muita vida, senão alienação. Então, quando eu me refiro e quando eu digo a vocês que quero falar sobre isso, caminhos para a espiritualidade viva, a partir desse texto, escolhi esse texto de propósito, pensando que esse Isaías nos apresenta, nos dá algumas sugestões, esses versículos, algumas pistas sobre quais são esses caminhos. Preciso dizer para vocês que esse texto, particularmente, foi escrito pós-exílio babilônico, que na verdade até o domínio da Babilônia já havia passado. Agora quem dominava o mundo eram os medo-persas. Os judeus foram liberados para voltar para casa, para reconstruir o templo. Acredita-se, inclusive, que o templo já tinha sido reconstruído nesse tempo. E aí os judeus estão lá, voltaram para casa, voltaram para Jerusalém, o templo foi reconstruído, eles voltaram aparentemente para a sua vida normal. E aí Deus levanta um profeta, o profeta Isaías. E quando Deus levanta o profeta, alguma coisa está errada e precisa mudar, porque afinal de contas profetas só são levantados para fazer a denúncia de que alguma coisa precisa ser mudado. De que alguma coisa precisa ser mudado na estrutura do país, mudado na sociedade, mudado na igreja, mudado na vida pessoal. Deus então levanta o profeta Isaías para falar ao povo, para dizer que aquele tipo de espiritualidade que eles estavam vivendo era uma espiritualidade infrutífera, que não produziria coisa nenhuma, que não estava produzindo coisa nenhuma. Vejam que no versículo 1, já do capítulo 58, começa dizendo assim, grite bem alto. Chame bem fale, é para chamar a atenção do povo bem alto, para dizer para o povo o seguinte, olha, esse modelo de espiritualidade que vocês estão vivendo não vai levar a lugar nenhum, não está chegando a lugar nenhum. E aqui o recorte do exercício dessa espiritualidade está no jejum, que afinal de contas o jejum compõe de fato a espiritualidade, o exercício da espiritualidade de todas as religiões, em geral de todas as religiões, inclusive cristãs. Embora eu reconheço, que essa é uma prática cada vez menos praticada nos ambientes cristãos, ou pelo menos na maior parte dos ambientes cristãos, mas nós não podemos esquecer que Jesus praticou a espiritualidade do jejum. E não foi pouca coisa não, 40 dias, que o texto diz que quando ele terminou ele teve fome, ele não teve sede, porque obviamente durante 40 dias devia estar tomando água. Então, o jejum compõe a nossa espiritualidade. É importante para as nossas vidas. Jesus fez isso. De vez em quando saía da multidão, do ruge, e eu acho que esse é um desafio que a gente tem hoje, fazer esse exercício de espiritualidade mesmo. A gente se desconectar de tanta coisa que fica chamando a nossa atenção e desviando a nossa atenção. Celular, e no celular tem uma infinidade de aplicativos, que antes não era só o celular, mas agora o celular o que ele menos faz é ligação e chamada. Tem
dezenas de aplicativos e de redes sociais, e a gente está toda hora e constantemente, e aí não consegue se desligar, não consegue se desconectar. Isaías então é levantado por Deus para chamar a atenção do povo de que aquela espiritualidade deles não estava funcionando, que aquele modelo deles de viver a fé, de viver o culto a Deus, definitivamente não seria atendido por Deus. E ele diz algumas coisas. A primeira coisa que ele fala a esse respeito, que eu acho que é didático para as nossas vidas, para cada um de nós aqui, e não apenas nós, mas eu diria para todas as pessoas em todos os tempos, primeiro, pode colocar aí, que não basta ter boas intenções ou bons objetivos para viver uma espiritualidade viva ou para viver uma boa espiritualidade, mas é preciso fazê-lo de forma correta. Vamos ver o que é que diz aqui os versículos 2 a 4 de Isaías. Diz assim, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Em outras palavras, eles estavam fazendo a coisa, entre aspas, certa, mas de maneira completamente errada. Não basta ter boas intenções, não basta ter bons objetivos, mas Senhor, a gente está fazendo aqui a coisa como o Senhor está mandando. Olha, veja que o profeta diz assim, vocês parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, me procurem e parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Está lá. Mas no final vocês fazem o que é do agrado de vocês. Durante muito tempo eu achava e eu pensava, e eu acho que certamente não deve ter sido só apenas eu, possivelmente mais gente aqui deve ter chegado a essa conclusão, de que o que importa é as pessoas buscarem a Deus, não interessa a forma. Não, a pessoa está buscando a Deus, é o que interessa, é o que importa. Tem uma igrejinha ali e tal, tem uma comunidade ali, tem um grupo ali que está se reunindo, e não interessa que eles estão fazendo a obra de Deus. Aliás, Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, ele faz uma defesa disso, ao dizer o seguinte, olha, tem gente que prega o evangelho, prega Jesus, até para me maltratar, para causar aflição a mim mesmo. Aí Paulo diz assim, mas não importa, o que interessa é que estejam pregando. Eu pensei assim durante muito tempo, mas eu comecei a reavaliar isso aí, à luz do profeta Isaías. Que não basta ter boas intenções e simplesmente pregar o evangelho, não basta ter boas intenções e simplesmente orar, jejuar, louvar a Deus e tentar ser um bom religioso. Em outras palavras, como diria uma música antiga que vocês devem conhecer, do Fernando Mendes, é o seguinte, não adianta vir à igreja e rezar e depois fazer tudo errado. É exatamente isso que o povo estava fazendo. E o profeta Isaías é levantado por Deus para dizer o seguinte, olha, não é do jeito de vocês. Não é da forma de vocês. Em outras palavras, uma espiritualidade que produz vida não pode ser uma espiritualidade que é feita de qualquer jeito, produzida e vivida de qualquer jeito. Não pode simplesmente ser do meu jeito, do nosso jeito e pronto. Uma espiritualidade, na maioria das vezes, presente no mundo atual, que é hedonista, ou seja, é pelo prazer, puramente pelo prazer, pessoal, comunitário, coletivo, mas é pelo prazer. A pessoa vem numa igreja, vem num culto, e ali ela tem uma catarse coletiva e depois vai para casa e está feliz da vida, nem que amanhã ela vai enfrentar todos os seus demônios, todas as suas dificuldades, ela não foi alimentada em nada, ela não foi edificada em nada, mas foi uma espiritualidade no campo das sensações. Foi extraordinário, foi maravilhoso, tocou, pronto, é o suficiente. Eu entendo perfeitamente
que não adianta também a gente vir para a igreja e Deus não tocar o cerne do nosso coração, nos mover e nos desafiar para uma mudança de vida, uma nova postura, sermos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores irmãos, melhores parentes, melhores profissionais, melhores em tudo de fato. Pelo menos deve ser esse o nosso objetivo. Eu entendo perfeitamente, mas também entendo que uma espiritualidade que seja saudável e comprometida com a vida não pode ficar restrita ao campo das sensações. Não pode ficar restrita apenas ao campo de que foi bom. Estou fazendo aqui tudo aparentemente certo, boas intenções. E o profeta diz assim, de jeito nenhum. E por que não? Por que afinal de contas, o Senhor não atende? A gente jejua, a gente está fazendo tudo certinho, conforme está dizendo aqui o manual e tal, jejuamos, damos os dízimos, até doendo, como diriam os fariseus no tempo de Jesus, fazemos tudo certinho, mas o que é que está faltando? E aí o profeta responde, o que é que está faltando? O que é que está faltando a esse povo? É que essa espiritualidade, que ela precisa para ser verdadeira, ela não pode ter apenas boas intenções, estou bem intencionado, e há um ditado que diz que de bem intencionado o inferno está cheio, né? Está cheio de gente de boas intenções. Mas para Deus não basta só ter boas intenções. Para Deus a gente tem que ter boas intenções e de fato cumprir essas boas intenções. Ou seja, não basta apenas buscar a Deus através de um jejum, e simplesmente ignorar quem está ao redor, ou o mundo, a sociedade, que está sofrendo, e nós muitas vezes, nós que eu digo, todos os religiosos, todas as igrejas, todas as religiões, estamos passando ao largo. Afinal, foi essa parábola, foi isso que Jesus quis dizer na parábola do bom samaritano contada lá em Lucas, que é o único evangelista que registra essa parábola. Quando, então, um dos líderes religiosos chega para Jesus e diz assim, Senhor, qual o principal de todos os mandamentos? Aí Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o segundo é esse, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E ele não satisfeito, então chega para Jesus e diz assim, mas e quem é o meu próximo? E aí ele fez a pergunta infeliz. Por que pergunta infeliz? Porque ele não queria ter ouvido a história que Jesus contou. Aí Jesus disse assim, olha, é o seguinte, deixa eu te dizer quem é o teu próximo. Um belo dia, uma pessoa que estava saindo de Jerusalém para Jericó, foi assaltada, passou por um caminho perigoso, cheio de montanhas, perigoso, escuro. Os bandidos tinham quebrado as lâmpadas dos postes. Quem passava por ali uma certa hora era certo que seria assaltado. Minha faxineira mora num dos bairros aqui periféricos de Fortaleza, crente, de uma igreja evangélica. E outro dia ela chegou lá em casa e aí, minha irmã, como é que estão as coisas? Tudo bem? Ela já trabalha para mim há mais ou menos uns 5, 6 anos. Aí ela falou assim, pastor, está tudo bem, né? A gente tem que dizer que está tudo bem. Mas eu botei a minha casinha para vender lá no bairro. Eu falei assim, mas por quê? Vai mudar para o interior? Vai mudar? Pastor, a gente não consegue mais viver ali. Eu não estou conseguindo nem ir para a igreja. Porque os bandidos quebraram as lâmpadas dos postes. A rua é cheia de buracos, cheia de poças d'água. De repente a gente não sabe se está caindo num buraco lá. E se sair de casa, é certeza que vai ser assaltado. E quem botar, e tem um detalhe, e agora proibiram que até a lâmpada nas áreas tem que ficar apagada, nas áreas das casas, na parte externa da casa, tem que ficar apagada. Então sair de casa para ir para a igreja é certeza que vai ser assaltado. Nem para a igreja eu estou indo mais. Foi mais ou menos esse, a pessoa saiu, está voltando de Jerusalém para Jericó, e aí ela foi assaltada, passa um sacerdote, olha ali e diz assim, não sei, a pessoa estava lá entre viva e morta, não esboçou nenhuma reação, e o sacerdote pensou, se esse cara estiver morto e eu tocar nele, eu vou me tornar impuro. Vindo de Jerusalém, está vindo do templo, provavelmente, e aí tudo que ele cumpriu lá no templo agora vai ficar inútil, quase inútil, porque agora ele vai passar um ritual, cumprir o ritual para se purificar, porque afinal de contas tocou um morto, deve ter sido essa a lógica daquele religioso. E aí ele passa ao largo, passa um segundo,
e eu só lembrando a vocês que essa é a história que Jesus contou para dizer quem é o próximo, para aquele religioso. Passa um segundo, é um levita, da tribo de onde saíam os sacerdotes, e o levita olha e fala assim, não vou arriscar também não vou arriscar também não. Eu vou chamar o SAMU, eu vou fazer alguma coisa, porque senão, se eu for socorrer aqui, eu vou atrapalhar a minha vida aqui, porque eu não sei como é que está. Então eu vou deixar que o governo resolva esse negócio aí, vou embora. E aí vem um terceiro, e o terceiro vai, ajuda, socorre, coloca no lombo de um animal, leva até uma hospedaria e paga as diárias antecipadas, com o compromisso de que quando voltasse pagaria a diferença. Aí Jesus diz assim, quem é o próximo daquele ali? E o detalhe, aquele era um samaritano. Samaritano, para o judeu, era judeu de segunda categoria, porque samaritano era uma mistura de judeu com assírio. Os soldados do rei assírio invadiram o norte ali da Judéia, Samaria, capital do Império do Norte, e estupraram as mulheres judias. Então, o samaritano nada mais era do que um judeu que era filho de um assírio de um estupro, filho de um estupro de um soldado assírio e de uma mulher judia. Então havia essa briga, essa rixa terrível. Quer dizer, não bastava ele já ser filho cultural de um estupro, não apenas físico, porque afinal de contas o tempo já tinha passado, isso aconteceu cerca de 700 anos antes de Cristo, mas 700 anos depois de Cristo, os assírios, os samaritanos ainda tinham esse estereótipo, ainda tinha esse rótulo de ser gente que não prestava, gente que era misturada, gente de segunda categoria. Aí Jesus diz, sabe quem era o próximo? O samaritano. E aqui eu volto para o texto de Isaías para dizer a você o seguinte, uma espiritualidade que produz vida, ela tem que nos remeter às consequências do que significa ser cristão e viver essa espiritualidade em toda a sua plenitude. Segundo lugar, qual o segundo aspecto que eu quero salientar nesse texto aqui para vocês? É que o exercício da espiritualidade não pode ser escapismo dos problemas que afetam a sociedade. É isso que o profeta está dizendo. Não pode ser escapismo. Se ela não pode viver apenas de boas intenções, ela também não pode ser um escapismo. Que em geral é isso também que infelizmente acontece. As pessoas vêm à igreja, voltam para suas casas, mas os problemas que afetam a sociedade, inclusive o próprio bairro, não diz respeito. Não diz respeito. Então é a lâmpada que está queimada, a escuridão, o assalto, estupro, a violência contra a mulher, violência contra as minorias, violência contra LGBTs. Então, não diz respeito. E aí o profeta diz o seguinte, olha, não, o jejum que agrada a Deus é esse. Vejam versículos 5 e 6, diz assim, ó. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia a pessoa se humilhe e incline a cabeça sobre o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas, que era uma expressão típica do arrependimento? É esse o jejum é isso que vocês chamam de jejum, o dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Não é esse o jejum? O profeta está chamando a atenção do povo para um jejum que efetivamente, eles não estavam vivendo. E o mais incrível disso, sabe o que era? É que esse povo, os judeus, tinham voltado para Jerusalém há não muitos anos. Acredita-se aí 20, 30 anos aproximadamente. Não fazia nem muito tempo que eles tinham voltado do exílio. Em outras palavras, é o seguinte, o povo voltou e poucos anos depois já se esqueceram dos laços de solidariedade que tinham sido criados no exílio. Para explicar melhor isso para vocês, outro dia estava conversando com uma pessoa
um amigo, e esse amigo é um imigrante, e aí ele estava falando da política de imigrantes no país dele, lá na Europa. É um absurdo que o nosso país, eu dizendo assim, rapaz, que pena que o seu país fecharam as portas para os navios dos imigrantes lá do norte da África, não é? É uma tristeza. Ele falou, mas como, pastor? O nosso presidente fez certo. Tem que fechar mesmo os portos, tem que fechar mesmo o acesso mesmo. Eu falei, mas me diz uma coisa, como é que você tem coragem de dizer um negócio desse? Você é um imigrante, já pensou se o Brasil tivesse fechado as portas para você? Você não tem direito de pensar desse jeito, porque você é um imigrante. E você foi aceito aqui no nosso país. E hoje é um comerciante bem-sucedido. Que outra pessoa tivesse falado, ainda daria algum desconto, mas você não poderia falar. O que acontece com o povo em Jerusalém, que o profeta chama a atenção, é que esse povo que tinha voltado do exílio está vivendo de uma maneira absolutamente indiferente com quem sofria. Esqueceram dos laços de solidariedade. Esqueceram do sofrimento que eles tinham passado. Esqueceram do que eles tinham vivenciado. Completamente. Então, quando eu digo a vocês que é uma espiritualidade que de fato produz vida, é uma espiritualidade que não pode ser escapista, eu me refiro, e aí eu lembrei do tema do mês aqui da igreja, né? Amar e mudar as coisas, que por sinal também foi o tema do meu aniversário, no dia 31 de agosto, eu fiz o meu aniversário lá no pastor Helena e pastor Márcio também estavam lá, e pastor Jansen também. Foi exatamente esse tema, baseado na música Alucinação do Belchior. Que, aliás, nessa música do Belchior, ele mesmo também fala sobre isso. A música é um protesto. A própria música Alucinação é um protesto. Em determinado momento, ele diz assim, eu não estou interessado em nenhuma fantasia, na segunda estrofe ele diz assim, em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. Historicamente, a religião ela é acusada de ser promotora de alienação. Marx foi que disse isso na sua crítica à introdução da filosofia de direito de Hegel, em 1844. A religião é o ópio do povo, já dizia Marx. Aliena as pessoas. De fato, há muita verdade nisso. Mas é preciso mudar esse quadro. Aliás, em muitos lugares já tem mudado. Muitas pessoas que foram, por exemplo, que foram premiadas, inclusive com o Prêmio Nobel da Paz, foram pessoas envolvidas, engajadas com religião. É verdade? Isso é também verdade. E nós precisamos continuar resgatando isso. Ser religioso não é um exercício de escapismo das realidades que estão ao nosso redor. Eu sei que é difícil. Por exemplo, esta semana foi publicado pelo IBGE alguns dos piores índices que nós tivemos no Brasil. Vejam só, a crise, que estão dizendo que a economia do Brasil melhorou. A economia do Brasil melhorou. Parece de fato que tem melhorado em várias áreas, porque a gente vai no aeroporto, é lotado. Os aviões são lotados. Vai na rodoviária, é tudo lotado. Em alguns setores parece mesmo que melhorou. Apesar disso, 4,5 milhões de pessoas partiram, foram para a extrema pobreza e atingiu já agora, exatamente agora, 13,5 milhões de brasileiros. De 2017 até 2018, foram mais 200 mil pessoas que foram para a extrema pobreza, que é considerado o nível de miseráveis. Atualmente, esse índice é de 6,5% da população brasileira. Mas, no Banco Mundial, a estatística de uma pessoa miserável, ou pobre, na verdade, uma renda média de R$ 145 por mês. Entre os miseráveis do Brasil, é apenas R$ 69 por mês. Você já pensou o que é isso? A Airo cantou aqui uma música, suas músicas e música de denúncia, poesia, a profecia através da poesia.
que é de fato verdadeiro. O perfil da extrema pobreza do Brasil, majoritariamente, é composta por pretos e pardos, 75%. Com idade até 59 anos, 96%. Sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, 60%. Ou seja, a maioria dos pobres e dos miseráveis do Brasil são pretos, pobres e da periferia, os 3 P's. O que é que isso diz respeito a nós? Diz tudo a ver. Outro índice, outra informação também foi divulgada essa semana. De Moema, São Paulo, aquele bairro ali que fica perto do aeroporto de Congonhas, até o bairro de Cidade Tiradentes, no extremo lá da Zona Leste, são apenas 40 quilômetros, e a expectativa de vida entre um morador daquele bairro de Moema para a cidade de Tiradentes é de 23 anos. Enquanto o morador de Moema vive aproximadamente 80,6 anos, a expectativa de vida lá na cidade de Tiradentes é apenas de 53 anos, um índice aproximado ao da Somália na África. O que é que isso diz respeito a gente? É que é exatamente isso que o profeta está dizendo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? Afinal de contas, quando Deus levanta esse profeta para falar de uma espiritualidade viva, ele está dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo para o povo, esse jejum de vocês está incompleto, porque não é só isso que Deus quer de vocês. Não é só que vocês se distanciem para orar. Não é só que vocês se afastem para meditar. Não é só que vocês deem um tempo para pensar, de refletir na vida, mas que, juntamente com isso, no coração de cada um de nós, de vocês, povo judeu, e de nós, cristãos, religiosos, de todas as religiões, haja um compromisso engajado, envolvido, participativo, de se importar com quem sofre nesse mundo e não simplesmente achar que isso é um problema só do governo ou de Deus. Não, é um problema nosso, diz respeito a cada um de nós. Porque essas desigualdades desembocam na violência, e a violência diz respeito a todos nós. A Eiro falando aqui de que está morando numa cidade lá em Araucária, né? Na Grande Curitiba. Eu conheço, já estive lá também. Porque foi movida pela saúde pública. Esse deveria ser o ideal de todos nós, que as nossas cidades tivessem boa saúde pública, que nós não precisássemos gastar R$1.000, R$1.500, a partir de 50 anos de idade você vai pagar mais de R$1.000 de plano de saúde, sabia? Se passar dos 54 anos, 55 anos, vai aumentar para R$1.500 com coparticipação. Se passar dos 60 anos de idade, você vai pagar cerca de R$2.000. E eu estou falando tudo planos inferiores, eu não estou nem falando plano top, não. Estou falando um plano de saúde. Não me refiro a seguro-saúde, que é muito mais caro ainda. Sabe qual vai ser a conclusão disso a médio prazo aqui para a gente no Brasil? Em breve, nenhum de nós vai ter condição mais de pagar planos de saúde. E todos nós vamos depender, de alguma forma, do serviço público de saúde. Eu passei alguns dias sem um plano de saúde, e precisei fazer uma consulta no SUS. Eu até pensei, quer saber de uma coisa? Eu já fiquei até agora sem esse plano, eu acho que eu vou desistir de ter plano de saúde. Pelo menos eu economizo esses R$1.000. Antes da segunda semana, eu já tinha desistido da ideia e voltei a ter plano de saúde. Eu precisei de um médico, uma consulta, e aí tentei marcar. Passei a semana tentando marcar. E aí uma pessoa da nossa igreja que trabalha num posto de saúde, eu digo, marca para mim aí, por favor. Ela, tá bom, pastor, tal. Ela disse, pastor, mas acabei de saber que o médico não vem essa semana. Eu pensei assim, rapaz, o meu problema não é grave, pode esperar. Mas eu fico imaginando o seguinte, e o pobre que está precisando urgentemente, como é que faz? Aí então tá bom, marca para a semana que vem. Antes de terminar a semana, ela falou assim, olha, eu já soube também que o médico da semana que vem também não vem. Aí eu imaginei assim, meu Deus, e o pobre? Eu perguntei para ela, mas e o pobre? Aí ele falou assim, pastor, o pobre se vira.
Se vira. Então, o jejum, como diz o profeta, que agrada a Deus, e a espiritualidade que produz vida, é uma espiritualidade que está comprometida, engajada. É uma espiritualidade que diz respeito. Não é uma espiritualidade escapista, nos tira da realidade, mas nos leva para o centro, nos faz com que a gente se importe. E traga para a gente essa responsabilidade de que quem sofre é problema meu. Eu lembro da poesia que é creditada, muitas vezes equivocadamente, a Bonhoeffer. Na verdade, foi um teólogo e pastor luterano que também sobreviveu ao campo de concentração, chamado Martin Niemöller, que é baseado também numa poesia de Bertolt Brecht, que por sua vez é baseado numa poesia do poeta russo Mayakovsky, que dizia o seguinte: quando Hitler perseguiu os ciganos, eu não era cigano, não dizia respeito a mim. Quando perseguiu os homossexuais, eu não era homossexual, também não dizia respeito a mim. Quando perseguiu as pessoas que tinham alguma deficiência, e negros em geral, também não dizia respeito a mim. De repente, ele começou a perseguir nós cristãos. E aí já não tinha mais ninguém para nos defender. Nós estávamos completamente sós. É uma adaptação de uma poesia, de Mayakovsky e de Bertolt Brecht, para dizer o seguinte: desrespeito, sim. Não porque a gente precisa de defesa no futuro, mas porque o outro, o próximo, é meu irmão. Foi aquilo que Deus disse para Caim, quando ele matou Abel. Cadê seu irmão? Não sei cadê meu irmão. Eu, por acaso, sou guardador do meu irmão? Sim, você é guardador do seu irmão. Porque o sofrimento do seu irmão também é seu. A dor que aflige o seu irmão também é sua. O sofrimento da criança que está à margem, da família que está à margem, também é seu, é nosso, diz respeito a cada um de nós. E, em último lugar, para eu terminar, um caminho que o profeta apresenta para a gente, que é um caminho que eu considero também caminho de vida, de uma espiritualidade que produz vida, é aquele que é radical no exercício da solidariedade. Quando eu digo que é radical no exercício da solidariedade, e o versículo 7 já foi posto aí, mas eu vou ler para vocês novamente, e vou ler o 10, que diz assim: é partilhar a sua comida. O profeta diz, o texto diz, não é partilhar, como perguntando, e eu vou afirmar: é partilhar sua comida com o faminto, é abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. O versículo 10 diz assim, é com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos. Renúncia própria. Por isso que eu falei que a é radicalizar na solidariedade. Porque, vamos ser muito sinceros aqui entre nós, a nossa solidariedade, em geral, ela não é radical. Vou dar um exemplo para vocês. Me permitam a liberdade de dizer isso para vocês aqui. Algumas vezes eu tenho entrado aqui na igreja e visto nas mesas alguns quilos de alimento. Um quilozinho aqui, outro acolá e tal, para montar cestas básicas para pessoas que estão padecendo e que essa cesta básica vai fazer uma diferença imensa na vida deles. Em geral, o que nós fazemos, e eu estou me incluindo nisso, a gente pega o quilo do alimento que está lá na despensa, geralmente do que mais tem ou do que está sobrando, para trazer para a igreja. Ou então a gente passa no supermercado e compra alguma coisa mais barato lá e traz para montar a cesta básica. Em geral é assim que a gente faz. E não é só a gente aqui não, todo mundo faz isso. Mas nós não podemos ser todo mundo. A gente tem que, de fato, radicalizar. Versículo 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos. Renúncia própria. O que é renúncia própria? Vou explicar para vocês com outro texto bíblico. 2 Samuel, capítulo 24. Davi
faz o censo ali, aí Deus chama a atenção de Davi e diz assim: você vacilou, Davi, não era para ter feito isso, homem. E aí Davi está ali, tem um encontro com Deus, se arrepende do que tinha feito. E ele está numa terra de um jebuseu chamado Ornã, em algumas versões tem Araúna. E aí ele diz assim: olha, eu decidi, eu vou fazer um altar para Deus, vou construir um templo para o Senhor. E aí ele diz assim, e aí o jebuseu fala assim: o Davi, é o seguinte, rei, tudo que você precisar para essa construção eu vou dar. Você precisar de madeira, pedra, cimento. Ou seja, aquele cara estava oferecendo o que qualquer pastor gostaria que fizesse quando estivesse construindo um templo. Alguém chegasse: está aqui tudo, está aqui, pastor, pode construir. Isso era maravilhoso. Pode construir o templo aqui. Aí Davi diz assim: de jeito nenhum. E quem conhece o texto bíblico sabe o que é a resposta de Davi: longe para mim oferecer alguma coisa a Deus que não me custe algum preço. Longe de mim oferecer alguma coisa a Deus que não me custe, ou seja, renúncia própria, ou com renúncia própria, beneficiar os famintos. É aquilo que custa, não aquilo que sobra, é aquilo que custa, aquilo que é caro. E em março desse ano, eu fui contactado por um padre amigo meu, na periferia aqui dali do Caça e Pesca, que é ali depois da Praia do Futuro, para ajudar uma comunidade vizinha da Sabiaguaba, onde as águas, choveu muito e as águas empoçaram e as casas debaixo d'água, e ele me pediu ajuda, e eu pedi ajuda e várias pessoas nos ajudaram, irmãos aqui também ajudaram, obrigado a vocês mais uma vez, eu já tinha agradecido anteriormente. E aí a gente foi lá e juntou, e muita gente doou muita roupa e quilos de alimento, a gente montou as cestas e tal, e eu estava lá juntamente com o padre Ed, lá da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. E aí, na hora de distribuir as cestas e tal, eu disse: pastor, a gente vai distribuir tal dia, tal hora, você pode nos ajudar? Eu digo: claro, tal. E eu cheguei lá no meu carro, ele falou assim: pastor, rapaz, a gente não vai conseguir passar lá naquela rua, e a rua tinha literalmente um rio passando pela rua. O senhor poderia, já que o seu carro é um pouquinho mais alto do que o nosso, eu não podia passar aqui com o seu carro e levar essas cestas básicas? Eu digo: rapaz, eu olhei assim, eu digo: mas eu acho que vai acabar entrando água nesse carro. E eu pensei assim: mas quer saber de uma coisa? Eu vim até aqui, eu não tem problema não, vamos lá. Não, pode botar aqui. Aí ele botou as cestas básicas lá, passei com o carro, e ele e o povo tudo passando por dentro da água, com água literalmente no joelho. A água empoçada há vários dias, mosquitos. E eu já fiquei logo preocupado com dengue, eu já tive dengue 2 vezes, preocupado com dengue, com aquele negócio todo. E passando no meio, e visitando as casas, e entrando nas casas, aí eu olhei assim e fiquei pensando: meu Deus, eu estava preocupado com o carro, e esse pessoal passou por dentro d'água com a cesta num ombro e outra cesta no outro ombro, no ombro direito ou no ombro esquerdo, levando as cestas para aquelas pessoas. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Então, a espiritualidade é viva quando a gente vive solidariedade radical. Que a nossa solidariedade não é dar carona só porque meu carro, porque está no caminho e tem um irmão, pobre do irmão, que está lá e exposto num lugar perigoso. Ajuda, abençoa. Tinha um trabalho na igreja lá em Natal, que a gente criou, que era de dar carona a quem precisava de fato carona. E um dos princípios era o seguinte: nós não pode entrar nesse ministério quem não estiver disposto a fazer sacrifício. Porque às vezes a gente tinha que dar carona a gente que morava do outro lado da cidade, 20 e tantos quilômetros. Mas um irmão da igreja já tinha me dito assim: pastor, quase todas as vezes que eu venho aqui, eu tenho sofrido tentativa de assalto dentro de ônibus, dentro de van. E eu fiquei constrangido com aquele negócio. Ele disse: meu irmão, por que você não procura uma igreja mais próxima lá da sua casa para você frequentar? Ele falou: não posso, pastor, porque aqui é que eu amo, eu gosto de estar aqui. Eu digo: então só tem um jeito, a gente vai ter que fazer aqui alguma coisa para ajudar esse irmão. Solidariedade radical. O mundo, gente, quando Jesus falou que assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras, não é da solidariedade parcial, é daquilo que é radical mesmo, que envolve a gente, que engaja a gente, que custa alguma coisa.
não é da roupa que está sobrando nos nossos guarda-roupas, não é dos sapatos que estão sobrando dentro do guarda-roupa, é que custa de fato alguma coisa, é que com renúncia própria beneficia famintos, satisfaz o anseio dos aflitos. E aí o texto termina: então a sua luz despontará nas trevas e a noite será como ao meio-dia. E aí eu concluo a mensagem com vocês aqui, lendo os versículos finais, que diz assim: o Senhor, a luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Mas o versículo de número 8 diz assim: a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Eu quero frisar aqui uma frase desse texto: a retidão irá adiante de você. Sabe o que acontece quando a nossa solidariedade é radical? A retidão vai à nossa frente. Não é a glória do Senhor que vai à frente, não, é a retidão. A glória está na retaguarda, atrás. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: Paulo, quando chegou aos crentes lá de Tessalônica, falou assim: olha, eu estou impressionado. Porque quando eu estava na outra cidade, antes de chegar aqui, já tinha ouvido falar do testemunho de vocês. E aí, quando ele chegou lá, ele disse: e aí os bereanos ainda eram superiores a vocês. Quando a nossa solidariedade é radical, a nossa retidão vem à frente, porque a glória do Senhor vai atrás. Não é o contrário, não. O testemunho vai à frente. Quando falar: opa, eu sei que eu posso contar. Eu sei que eu posso contar com aquela igreja, eu sei que eu posso contar com aquele povo, eu sei que eu posso contar com aquela comunidade. Porque não está compartilhando sobra, está dando o que tem e custa caro. Quando Jesus falou da oferta da viúva pobre, ele disse assim: essa mulher deu mais do que todo mundo. Sabe por quê? Porque ela não deu sobra, ela deu do que era caro, do que era precioso. E nós que queremos ser discípulos de Jesus, a expressão da presença de Deus, do reino de Deus, nós temos que entender o seguinte: o mestre a quem nós dizemos seguir não deu parte da sua vida, não, ele deu tudo. Ele ofereceu tudo, toda a sua vida, todo o seu tempo, a sua última gota de sangue ele deu por nós. O que é que ele quer da gente? Que a gente tenha essa mesma disposição. Você diz: pastor, é difícil. Eu sei que é muito, muito difícil. Não é fácil, não. Custa caro, muito caro, se dar. Algumas pessoas, inclusive, são muito mal compreendidas na história. O próprio Gandhi foi mal interpretado por isso. Sua esposa, seus filhos, porque ele abdicou, abriu mão de todo o status da sociedade e do estramento da sociedade indiana para receber na sua casa os pobres, os miseráveis, aquelas pessoas que estavam completamente à margem da sociedade, e fez da sua casa um lugar de acolhida para todos, todos. Não havia mais diferença nenhuma. Nele acabou toda a estratificação social que existia na sociedade indiana. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio enquanto cristãos, cada um de nós, meu e seu, para que de fato a nossa retidão possa ir adiante de nós, adiante da igreja, adiante do povo. Deixa eu concluir compartilhando com vocês uma experiência muito bonita que eu tive essa semana. Eu fui batizado na igreja católica quando era criança, mas minha mãe se converteu numa igreja evangélica. E quando eu me dei conta, ainda criança, eu fui criado então na igreja. Eu devia ter, 10, 12 anos, eu nem me lembro exatamente, mas me lembro do dia que eu estava lá na frente aceitando Jesus. Ainda era criança. Portanto, eu não segui, não cumpri os ritos da igreja católica. Só porque fui batizado. Quem foi católico aqui sabe que quando se é batizado, ou mesmo numa igreja evangélica, ou como uma igreja presbiteriana ou uma igreja metodista, o batismo de crianças, que é uma tradição, não é uma tradição católica, é uma tradição cristã. Do início do primeiro século, os cristãos faziam isso também, porque os judeus também faziam isso. Eram batizados a partir do compromisso dos pais, porque a fé não era individual. A fé era familiar, coletiva, comunitária. Por isso que quando aquele soldado lá, aquele homem que estava guardando lá Paulo e Silas estavam presos,
e tem um terremoto, ele diz assim, meu Deus, o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu posso fazer para ser salvo? E o apóstolo então diz para ele, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E a gente faz um exercício danado na nossa teologia individualista, protestante, não é? De dizer assim, não, mas ali é o seguinte, se a casa dele não se converter, só vai ser salvo ele mesmo, a casa dele não. Porque o compromisso era comunitário, a partir da família. Semana passada eu fui convidado para dar uma palavra numa crisma de 34 pessoas, a maioria jovens, numa igreja católica. Ora, vejam só, um pastor ser chamado para dar uma palavra num crisma. E aí eu já sabia um pouco do que era crisma e fui estudar um pouco mais. Crisma nada mais é do que a confirmação dos votos do batismo feito pelos pais e agora feito pela criança, pelo jovem que tem condição de entender muito bem o compromisso de ser cristão. E aí eles resolveram fazer um ato mais ecumênico e chamaram então um pastor e a pessoa entrou em contato comigo. Uma pessoa justamente lá dessa comunidade, lá onde eu fui. E eu estava lá e a igreja completamente lotada, com a presença do representante do bispo, quatro padres e mais o representante do bispo. E eu fiquei imaginando assim, primeiro, eu imaginei, quando é que nós faríamos isso? E a resposta é tão cedo. Nós, protestantes, evangélicos. Segundo que bela iniciativa a igreja tem, e aquele grupo tem, de pedir a um pastor para falar para um grupo de jovens do compromisso de ser cristão no mundo. Aí você diz assim, é cristão católico. Não interessa que seja cristão. Porque, afinal de contas, o céu não está separado entre cristão católico e cristão protestante. É cristão. E não apenas cristão. É cristão, é hindu, é muçulmano, é tudo. Porque o céu não é possessão de nenhuma religião. Amém? Não é possessão de nenhuma religião, de nenhuma igreja. E aí, num determinado momento, me chamaram para dar a palavra. E eu agradeci pelo privilégio, pela oportunidade, e disse para ele o seguinte, o que é que eu posso dizer para vocês? Se não, que vocês de fato, e eu que eu estou dizendo para vocês hoje à noite aqui, que vocês de fato possam vivenciar o que Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai Celestial. Que Deus está à busca de gente que Ele possa ser de fato a expressão dEle nesse mundo. Mas a expressão não nominal, não porque tem um certificado de batismo, não porque está no livro de membros da igreja, mas que vive o Evangelho com radicalidade, e essa radicalidade se chama solidariedade. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.